Sou John Wesley. Sobrevivi ao fogo quando criança, fui rejeitado por igrejas, mas preguei ao mundo inteiro. O melhor de tudo é, Deus está conosco. Não se conforme com uma fé morta. A chama de Deus deve arder em seu coração. Busque santidade, busque fogo, busque ao Senhor com toda a sua força. Conheça John Wesley, o apóstolo das multidões e pai do metodismo. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalarei o mundo. O ano era 1703, e na pequena cidade de Epworth, na Inglaterra, nascia um menino que mudaria a história do cristianismo, John Wesley. Ele era o 15º filho do reverendo anglicano Samuel Wesley e de sua piedosa esposa, Susanna Wesley. A família era numerosa e humilde, mas rica em disciplina e fé. Susanna, mesmo cuidando de muitos filhos, separava um tempo exclusivo para ensinar cada um deles a orar, ler a Bíblia e cultivar uma vida de devoção. Quando John tinha apenas 5 anos de idade, a casa paroquial onde viviam pegou fogo durante a madrugada. As chamas consumiam tudo rapidamente e, no desespero da fuga, perceberam que o pequeno John ainda estava preso no andar de cima. Desesperados, seus pais já se resignavam à tragédia, quando vizinhos conseguiram subir sobre os ombros uns dos outros e resgatá-lo pela janela segundos antes de o teto desabar. Aquele episódio marcou sua vida para sempre. Sua mãe, Susanna, olhando para ele, declarou: "Esse é um tição tirado do fogo." Essa expressão ecoaria ao longo de sua vida, como sinal de que Deus havia preservado aquele menino para uma missão especial. Desde cedo, John demonstrou inteligência notável e uma mente curiosa. Com apenas 11 anos, foi enviado para a famosa escola Charterhouse, em Londres, e mais tarde ingressou na Universidade de Oxford, uma das mais prestigiadas da Inglaterra. Lá, destacou-se por sua dedicação aos estudos clássicos, filosofia e teologia. Mas não era apenas um estudante brilhante. John buscava viver uma vida de santidade. A influência de sua mãe, Susanna, nunca o abandonara. Ela sempre dizia: "Não chame de pequeno aquilo que afasta sua alma de Deus." Esse senso de zelo espiritual moldou seu caráter. Em Oxford, John se uniu ao irmão Charles Wesley e a alguns colegas para formar um grupo de oração e estudo bíblico. Eles oravam em horários fixos, jejuavam 2 vezes por semana, visitavam presos, ajudavam os pobres e liam as Escrituras diariamente. Por seguirem um padrão rigoroso, logo foram apelidados de forma zombeteira de os metodistas. Mas aquilo que começou como um insulto se tornaria, anos depois, um nome carregado de identidade espiritual e avivamento. John não se incomodava com as críticas. Pelo contrário, acreditava que a vida cristã deveria ser vivida com intensidade. Mais tarde, ele escreveria uma de suas frases mais lembradas: "Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalarei o mundo." Em 1728, John foi ordenado sacerdote anglicano. A partir dali, entregou-se ainda mais à busca por uma vida perfeita diante de Deus. Ele acreditava que a verdadeira religião não estava apenas nas cerimônias, mas numa transformação interior. Entretanto, apesar de toda sua disciplina, jejuns e boas obras, John Wesley sentia um vazio. Algo lhe faltava. Ele mesmo admitiu: "Eu tinha a fé de um servo, mas não a de um filho." Essa inquietação o acompanharia por anos. Em 1735, movido por zelo missionário, John Wesley aceitou o convite para viajar à colônia da Geórgia, na América, com o objetivo de evangelizar os indígenas e colonos. Mas a viagem foi marcada por dificuldades. No navio, uma tempestade quase os afundou. Enquanto ele, angustiado, temia pela morte, observou um grupo de morávios que cantava hinos serenamente em meio ao caos. Essa cena o perturbou profundamente. Ele se perguntava: como podem eles ter tanta paz
enquanto eu, sacerdote, sou consumido pelo medo. Na Geórgia, sua missão não prosperou. Enfrentou resistência, incompreensão e até escândalos pessoais, que o fizeram voltar à Inglaterra humilhado. De volta a Londres, confessou: Fui à América converter os índios, mas quem me converterá? Esse fracasso, longe de destruí-lo, foi o instrumento de Deus para prepará-lo. John começou a perceber que toda sua disciplina e religiosidade não eram suficientes para dar-lhe a certeza da salvação. Ele ansiava por algo mais profundo, por uma fé viva que transformasse não apenas suas práticas, mas o seu coração. Ainda não sabia, mas estava prestes a viver a experiência que mudaria sua vida e que incendiaria uma chama de avivamento que nunca mais se apagaria. De volta da América em 1737, John Wesley estava abatido. O missionário que partira com grandes expectativas retornava em crise espiritual. Ele percebia que todo o seu zelo, disciplina e boas obras não lhe traziam a paz que tanto buscava. Ele confessou em seu diário: Eu que fui à América para converter outros, nunca fui convertido a Deus. Durante a viagem e também em Londres, Wesley teve contato com os morávios, cristãos descendentes do movimento iniciado por Jan Hus, na Boêmia. Eles viviam uma fé simples, centrada em Cristo, marcada pela confiança absoluta na graça de Deus. Um dos líderes, Peter Böhler, tornou-se um amigo próximo. Wesley lhe expôs sua angústia interior. Acreditava em Deus, mas não tinha certeza da salvação. Böhler respondeu: Pregue a fé até que a tenha, e tendo-a, pregue-a ainda mais. Essas palavras permaneceram em sua mente. Naquela noite, em Londres, Wesley foi a contragosto a uma reunião na rua Aldersgate Street. Lá, alguém lia em voz alta o prefácio de Martinho Lutero, a Epístola aos Romanos. Enquanto ouvia sobre a fé que justifica o pecador diante de Deus, algo aconteceu em seu interior. Ele descreveu assim em seu diário: Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia levado meus pecados, sim, os meus, e me livrara da lei do pecado e da morte. Era a experiência que tanto buscava. Pela primeira vez, Wesley não apenas conhecia sobre Cristo, ele experimentava a graça de Cristo em sua própria vida. Essa noite não foi um simples entusiasmo passageiro. Mudou completamente a direção de sua vida e de seu ministério. A partir dali, Wesley não pregava mais sobre esforço humano ou apenas disciplina religiosa. Ele anunciava a salvação pela graça, mediante a fé viva em Cristo. Poucos dias depois, ao refletir sobre o que vivera, escreveu: Agora sei que sou um filho de Deus. Após Aldersgate, Wesley passou a frequentar encontros com os morávios em Fetter Lane Society, em Londres. Ali encontrou apoio espiritual e aprendizado, mas logo percebeu que sua vocação era diferente. Enquanto os morávios enfatizavam a quietude e a espera passiva em Deus, Wesley sentia-se impulsionado a agir, a pregar, a alcançar os perdidos. Ele compreendia que a fé verdadeira produzia santidade prática e transformava a sociedade. Em 1739, Wesley reencontrou seu amigo George Whitefield, que já pregava ao ar livre, em campos e praças, para multidões que não frequentavam as igrejas. No início, Wesley estranhou a prática, por considerá-la fora dos padrões anglicanos. Mas, ao observar a transformação de vidas e a urgência de levar o evangelho além das paredes da igreja, aceitou o chamado. Mais tarde, ele mesmo pregaria ao ar livre pela primeira vez, declarando: O mundo é a minha paróquia. A partir de então, Wesley começou a organizar os convertidos em sociedades, classes e bandas. Cada grupo se reunia regularmente para oração, leitura da Bíblia, confissão mútua e apoio espiritual. Essa estrutura ajudava os novos crentes a permanecerem firmes e a crescerem em santidade.
Ele acreditava que o Evangelho não era apenas mensagem de salvação individual, mas também de transformação social. Incentivava o cuidado com os pobres, a alfabetização de crianças e até projetos de saúde. Após a experiência em Aldersgate, 1738, John Wesley estava transformado. Sua mensagem agora era clara. A salvação era um dom da graça de Deus, acessível a todos que crescem em Cristo. Suas mensagens eram simples, diretas, cheias de fervor bíblico. Ele falava do pecado humano, da graça de Cristo e da necessidade de uma vida santa. Multidões choravam, se arrependiam e buscavam a Deus. Não era incomum milhares de pessoas se reunirem em campo aberto para ouvir sua pregação. Estima-se que, em algumas ocasiões, falou para mais de 20.000 pessoas sem o auxílio de amplificação. Sua voz clara e sua convicção inflamavam os ouvintes. Calcula-se que tenha viajado mais de 400.000 quilômetros e pregado mais de 40.000 sermões ao longo da vida. Ele escrevia diariamente em seu diário e publicava sermões, hinos, muitos compostos por seu irmão Charles, e livros devocionais. Sua visão era que a fé não deveria ser restrita ao culto dominical, mas deveria transformar a vida cotidiana. Entre suas frases, repetia com convicção: façamos todo o bem que pudermos, de todas as maneiras que pudermos, a todas as pessoas que pudermos, enquanto pudermos. O crescimento do metodismo não foi recebido com entusiasmo por todos. Multidões enfurecidas, incitadas por líderes religiosos ou por donos de tavernas prejudicados pela mudança de vida dos convertidos, perseguiam as reuniões. Pregadores metodistas eram agredidos, capelas eram apedrejadas e até a vida de Wesley correu risco em diversas ocasiões. Certa vez, após escapar de uma turba violenta, ele anotou em seu diário: "Sou imortal, até que minha obra esteja terminada." Esse senso de missão o impulsionava a não desistir, mesmo diante da violência. Diante da expansão rápida, Wesley percebeu a necessidade de uma organização mais clara. Criou as conferências metodistas, encontros anuais para alinhar a doutrina e a disciplina do movimento. Também incentivou a ordenação de pregadores leigos, que se espalhavam pelo país levando a mensagem. Embora permanecesse anglicano durante toda a sua vida, Wesley via o metodismo como um avivamento dentro da Igreja da Inglaterra. Mas, na prática, já surgia uma identidade própria que mais tarde resultaria numa nova denominação. O movimento metodista crescia rapidamente, mas para John Wesley, a fé não poderia ficar restrita às reuniões religiosas. Ele acreditava que o Evangelho precisava transformar não apenas os corações, mas também a sociedade. Por isso, além da pregação, dedicou-se a iniciativas sociais que marcaram a Inglaterra do século XVIII. Ele fundou escolas para crianças pobres, criou clínicas populares e até organizou uma pequena farmácia comunitária, onde os mais necessitados recebiam atendimento básico. Também escreveu sobre saúde, recomendando práticas simples de higiene e cuidados com o corpo. Para Wesley, piedade e misericórdia andavam juntas. Ele afirmava: "Não existe santidade a não ser a santidade social." Ou seja, uma vida santa deveria se expressar em amor prático ao próximo. Wesley não se calava diante das injustiças sociais. Um dos temas que mais lhe causavam indignação era o tráfico de escravos, que enriquecia muitos comerciantes britânicos. Ele denunciava a crueldade e pregava contra essa prática desumana. Pouco antes de morrer, escreveu uma carta de encorajamento a William Wilberforce, jovem parlamentar que lutava pela abolição. "Vai em frente, em nome de Deus e na força de sua poderosa graça, até que a escravidão seja abolida." Ele também denunciava o abuso do álcool, incentivava o trabalho honesto e lutava pela dignidade dos trabalhadores. Para sustentar o crescimento espiritual dos convertidos, Wesley criou um sistema rigoroso de acompanhamento.
Cada crente participava de uma classe com cerca de 12 pessoas. Nessas reuniões semanais, havia oração, estudo bíblico e prestação de contas. Quem faltava sem motivo ou não vivia conforme os princípios cristãos era advertido com firmeza. Essa disciplina era uma das razões da solidez do movimento. Wesley acreditava que a graça de Deus salvava, mas também capacitava para uma vida de obediência. Ele dizia: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Assim, incentivava seus seguidores a manterem uma vida de devoção diária. Um dos pontos centrais da pregação de Wesley era a santificação. Ele ensinava que, após a conversão, o cristão deveria buscar crescer em amor perfeito, vivendo cada vez mais para Deus e para o próximo. Chamava isso de perfeição cristã, ou santidade de coração e vida. Não significava ausência total de falhas, mas uma vida dirigida pelo amor a Deus acima de tudo. Para ele, essa era a verdadeira evidência da fé. Wesley incentivou e treinou centenas de pregadores leigos, homens sem formação acadêmica, mas cheios de zelo. Eles percorriam vilas e cidades, anunciando o Evangelho e organizando sociedades metodistas. Em 1784, reconhecendo a necessidade de organização além da Inglaterra, Wesley autorizou a ordenação de ministros para a América, onde o metodismo crescia rapidamente. Esse ato foi decisivo para que o metodismo se tornasse um movimento mundial. Ele mesmo declarou: O melhor de tudo é, Deus está conosco. Essa convicção o sustentava, mesmo quando envelhecia e seu corpo já não tinha a mesma força. Mesmo em idade avançada, John Wesley não parava. Aos 80 anos, ainda percorria longas distâncias a cavalo, pregava diariamente e visitava sociedades metodistas em diferentes cidades. Seu corpo já demonstrava sinais de desgaste, mas sua mente permanecia firme e seu coração ardente. Ele mesmo registrou em seu diário: Sou mais fraco em corpo, mas ainda sinto em mim um fogo que não pode ser apagado. Até os últimos dias, mantinha uma rotina de oração, leitura e pregação. Apenas pouco antes de sua morte, em 1791, aceitou reduzir suas viagens. John Wesley faleceu em 2 de março de 1791, em Londres, aos 87 anos. Ao redor de sua cama estavam amigos e discípulos que o acompanharam na longa jornada de fé. Suas últimas palavras resumiram toda a sua confiança. O melhor de tudo é: Deus está conosco. E ainda repetiu: adeus, adeus. Com serenidade, partiu para a eternidade, deixando para trás não riquezas, mas um movimento espiritual que mudaria a história. No momento de sua morte, havia cerca de 135 mil metodistas organizados em sociedades, além de 500 pregadores itinerantes em atividade. Poucas décadas depois, o movimento já alcançaria milhões na Europa, América e, posteriormente, no mundo inteiro. O metodismo não foi apenas uma denominação, mas uma chama que reacendeu a fé cristã em diversos países, inspirando também outros movimentos, como o Avivamento nos Estados Unidos e, mais tarde, o Movimento de Santidade e o Pentecostalismo. Wesley sempre lembrava: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalarei o mundo. De fato, com sua vida, ele demonstrou que um homem consagrado pode impactar gerações. Ao morrer, John Wesley não deixou fortuna. Seus bens resumiam-se a alguns livros, roupas simples e uma fé que havia tocado multidões. Diferente de líderes que buscavam poder político ou riquezas, Wesley terminou sua vida pobre em posses, mas rico em frutos espirituais. Seu exemplo mostrava que o valor de uma vida não se mede por tesouros acumulados, mas pela transformação que ela gera em outros.